Oi, Patrícia, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei exatamente que horas você vai ver esse vídeo, mas eu preparei ele para te apresentar as alterações do seu projeto de identidade visual, do projeto da Cor. Eu fiz as alterações conforme a gente conversou, tanto na parte conceitual, antes de desenvolver o símbolo, para me guiar no desenvolvimento. Eu vou recapitular com você rapidinho aqui no começo quais foram essas mudanças, quanto às alterações no símbolo e nas cores. E aí eu trouxe para você nessa apresentação 4 opções diferentes de paletas de cor. Eu vou explicar para você um pouquinho o que cada uma delas comunica, para que juntas a gente possa decidir qual que é a mais adequada para suas intenções com a marca Cor, tá bom? De novo, eu vou compartilhar a tela com você, eu vou compartilhar alguns slides e no final você pode acessá-los para ver separadamente, tá bom? Então, vamos começar. Aqui agora compartilhando os slides, eu já trouxe uma energia diferente para o ambiente da Cor, com base nas imagens que você compartilhou comigo de ambientes, né? Uma pegada um pouco mais zen, um pouco mais tranquila, um pouco mais acolhedora, essa vibe um pouquinho mais, você disse que tem um pouco mais de calor, né? Um pouquinho mais tropical. Os objetivos do projeto se mantêm os mesmos, certo? Criar a identidade visual da marca Cor, a empresa está nascendo agora, eu não fiz nenhuma alteração nessa parte. Na personalidade da marca, eu fiz as alterações conforme a gente conversou, acrescentando as características que ela precisa comunicar ser uma marca de vanguarda e ser uma marca elegante. Você vai ver como que isso vai se refletir na nova proposta visual. E a parte do público-alvo, que também guia o desenvolvimento, foi alterada. A gente retirou a parte de crianças como parte do público-alvo, então homens e mulheres, adolescentes e adultos, porque são os pais ou mães, os responsáveis pela decisão de compra, pela decisão de contratação, mesmo quando a terapia é feita por uma criança. Mantém classe média e classe alta. E são pessoas que são motivadas elas têm uma motivação positiva, elas não têm uma motivação, tô com nhaca da vida para procurar terapia. Não, elas são pessoas que têm o desejo de transformar a sua realidade para tornar melhor a energia delas e das pessoas que convivem com elas, do ambiente onde elas estão. Então elas têm o desejo de transformar a sua realidade e a energia de onde elas vivem. É uma motivação positiva que faz elas buscarem a terapia. E elas só não sabem justamente como fazer essa transformação, por isso que elas te procuram. Os objetivos da marca são os mesmos, então atuar de forma sensível e inteligente no bem-estar físico, emocional e mental dos seres humanos, auxiliar cada vez mais pessoas a aprofundarem sua capacidade afetiva e sua capacidade de estar mais plenamente no mundo. A marca precisa ser um lugar que transmita essa intimidade, então, um lugar de acolhimento, um lugar onde a mudança possa acontecer, que as pessoas se sintam confortáveis para fazer esse processo. E a marca precisa ser capaz de conseguir se comunicar nas 3 frentes, na frente clínica, cultural e do movimento, para conseguir atingir também no futuro a área social, que é um dos seus objetivos. As referências, então, eu mantive quase todas, conforme a gente conversou. Então, mantive as referências da Flip, mantive a questão da espreita, da escuta, do coelho, mais indo para esse lado da espreita, do momento de parar e prestar atenção antes de tomar uma decisão, do que do ouvir em si. O afeto, representado ali pelo coração, a amplitude, a parte mais orgânica, que está representada pela natureza, as texturas da marca vão se manter. E eu trouxe mais o lado do Tai Chi Chuan. Então, eu trouxe para as referências visuais nessa nova pesquisa mais o lado do movimento, o lado da ação. E não é qualquer movimento, mas os movimentos no mesmo estilo do Tai Chi Chuan. E aí eu vou compartilhar com você na próxima tela já o resultado. Mas eu quero te avisar uma coisa antes. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que eu trouxe agora 4 opções de paleta de cores para a gente decidir junto? Eu vou te mostrar primeiro o novo símbolo desenvolvido para a marca e as novas variações de logo com base nesse símbolo. Eu não tenho como te mostrar ele sem cor nenhuma, então você vai ver ele primeiro nas cores laranja, em tons de laranja e creme, e nas cores da proposta anterior, da identidade visual, só para eu conseguir explicar algumas coisas em relação ao símbolo.
Depois que eu explicar das cores, eu vou te mostrar como que eles ficariam, os novos logos, o novo símbolo, aplicados com a nova paleta de cor, com as novas opções de paleta de cor. Combinado? Então vamos lá. Com base nessas referências, o símbolo que eu desenvolvi, o logotipo, ele traz muito do conceito de espreita que você me explicou melhor na nossa última conversa. Então, aquele momento de tempo em que a pessoa para e reflete, né, abarca a situação antes de decidir agir, para daí quando ela agir de forma mais assertiva. Então, no símbolo, eu quis trazer essa sensação desse estado de reflexão, desse estado de parada, mais o afeto, claro, faz parte da essência da cor, ele precisa estar no símbolo, trouxe com o coração novamente, e o movimento do Tai Chi Chuan. O novo símbolo, assim como o anterior, também foi desenhado de forma para ser flexível, para conseguir facilitar a aplicação da sua marca em diversos formatos. Agora sim, vamos ao resultado. Então, essa é a nova proposta de logo para Cor. Você vai ver que eu mantive no nome Cor a letra O, o formato mais orgânico da letra, mas eu retirei o coração que tinha na parte interna, porque eu trouxe o coração para o símbolo do logotipo. E nesse símbolo do logotipo, o coração é o elemento central, é o elemento que mais se destaca, mas ele vem junto com outros elementos, porque a pessoa nunca está sozinha, ela sempre interage com o ambiente ao seu redor. No caso da cor também, o coração interage com o que está ao redor dele. E esses elementos ao redor dele, juntos, eles compõem eles representam a silhueta de uma pessoa num estado de reflexão. Então, ele tem formas orgânicas, mas que remetem a um corpo humano, mas não de forma literal. E ele traz também a característica do contraste entre o coração, que é preenchido, tem uns vazados que eu já vou explicar, mas o coração que é preenchido e as outras formas que são compostas apenas pelos contornos. Isso traz mais ritmo para o logo da marca e isso comunica também muito sobre aquela questão dos opostos que a gente queria trazer sempre à tona. Você gostou na ideia de usar a cor roxa para simbolizar isso na outra identidade, a gente não vai ter a cor roxa nessa, mas a gente consegue comunicar isso de outras formas, e essa é uma das formas que a gente pode usar para comunicar. O contraste entre elementos opostos, no caso, a figura toda preenchida e as figuras vazadas. O coração, ele tem esses pequenos vazados em cima que representam um movimento. Então, o coração, ele não é chapado, ele não é reto, ele está ali em movimento também. O símbolo da sua marca foi pensado para conseguir ser desmembrado em 3 versões, para você poder usar no futuro as versões conforme a área de atuação da Cor. Então, a versão que aparece no logo principal, que estava no slide anterior, é a versão pensada para abordagem clínica, a versão central aqui para abordagem de movimento e a versão da direita para abordagem de cultura. Todas foram inspiradas por posições do Tai Chi Chuan e como formas de representar os movimentos das pessoas, de uma pessoa, sempre com o coração como elemento central, o afeto como elemento central da conversa de vocês. Aqui, o que eu comentei antes, que eu iria trazer nas cores da identidade visual antiga num primeiro momento, mas como esse símbolo e esse logo variam nessa nova proposta, tanto em relação às cores, quanto em relação aos diversos tipos de aplicação. Então, você tem a versão principal em horizontal, você tem a versão principal horizontal aqui em cima. Ela pode ser aplicada numa versão vertical, sem a tagline, só escrito Cor. Pode ser usado só o símbolo. Essas 3 versões, para serem usadas no fundo branco, foram pensadas de forma colorida, com um símbolo colorido. Mas, caso seja necessário reproduzir o logo usando apenas uma cor, aqui embaixo você tem as versões dela com aplicação em apenas uma cor. E você também pode usar as versões de assinatura do logotipo. Então, a versão com a tagline, Cor Escuta Psicológica, fica nesse formato, e a versão somente o Cor, nesse formato aqui da direita.
Agora sim, vamos conversar sobre as cores. Eu preparei 4 possibilidades de paleta. A primeira é essa, e eu vou explicar um pouquinho o que ela comunica, como que ela age na sua identidade visual. Na sua identidade, a gente definiu desde o primeiro momento que as cores vão comunicar a energia da marca. Então, elas, claro, transparecem sentimentos e elas vão transparecer sentimentos que ajudem a comunicar essa energia. Pensando nisso, em todas as paletas você vai ver que a gente manteve o tom laranja. O tom laranja vai ser a cor principal da sua marca. Nessa primeira paleta, o laranja vem com outros tons quentes. O tom vermelho e o tom bege. O tom vermelho é um tom vermelho mais terroso. E o bege é um bege similar ao que estava sendo usado anteriormente na proposta de cores da marca. O bege traz à tona o lado mais maduro e mais tranquilo, e o vermelho é a cor que vai convidar para a ação nessa paleta de cores. Para equilibrar, a gente trouxe um azul claro levemente esverdeado, você vai ver nas aplicações. Por quê? Primeiro, para trazer aquela questão do contraste dos opostos, então o vermelho e o azul presentes na sua identidade visual ajudam a simbolizar esses opostos. E segundo, porque o azul é a cor da confiança, da harmonia e da simpatia, principalmente quando ele é usado em tons mais claros. E aí ele comunica esse lado mais íntimo da marca nessa paleta, porque as outras cores todas têm essa questão da energia, do dinamismo, do calor humano. O azul ele traz um pouco mais da tranquilidade. Eu ia ler o que eu escrevi, mas acabei de falar. O laranja, o vermelho e o azul compõem o acorde do dinamismo. Então, você vai ver eles em outras propostas de paleta também, eles sempre compõem esse acorde, e isso ajuda a comunicar a sensação de movimento que você quer trazer para a marca. Como que ficariam essas cores aplicadas na nova identidade visual? Ficariam dessa forma, por exemplo, aplicadas nos logos, e ficariam dessa forma aplicada em toda a identidade. Eu preparei esse painel com algumas imagens para tentar transmitir as sensações da nova identidade visual. Então, tem a mesma tipografia que você já provou da primeira vez, eu mantive, com a frase que você gostou, as variações de símbolos aplicadas conforme as cores, e você vai ver as novas, você está vendo aqui, e vai ver nas próximas paletas também, os novos grafismos e as novas estampas gráficas da sua marca. As novas estampas gráficas e os novos grafismos foram criados com base em variações das formas orgânicas que compõem o logo, que compõem cada um dos símbolos, cada um dos logos das frentes da cor. E todas elas trazem esse mesmo conceito. As formas orgânicas são aplicadas sempre em conjunto, uma forma preenchida com uma forma apenas vazada, para trazer o contraste entre elementos opostos, que a cor abarca e analisa, e, enfim, ajuda a conviver, os dois a conviverem juntos. As cores aplicadas essas cores aplicadas na sua identidade visual ficariam mais ou menos dessa forma. Pode ser que a gente ainda faça alguns ajustes, mas para você conseguir ter uma ideia de como funcionaria essa paleta de cores aplicada na sua identidade visual. Vou passar para a próxima. Essa é a segunda proposta de paleta de cores. Você vai ver que ela é semelhante à primeira, são as cores laranja, vermelho e azul. Porém, essa paleta de cores, a número 2, ela traz a sua mensagem de uma forma um pouco mais elegante, porque ela tem o famoso tom sobre tom. Então, os 3 tons, vermelho, laranja e azul, eles têm 2 variações, a variação de cor mais intensa e a variação de cor mais suave. Quando você usa a mesma cor com 2 variações, com esse contraste de variações, mas a mesma cor, você comunica elegância, você comunica um pouco mais de sofisticação. Então, traz mais essa questão da sensibilidade, traz mais essa questão da maturidade, essa paleta de cores. Dessa forma, a gente consegue equilibrar a descontração e a energia das cores vibrantes, principalmente do laranja, com as outras cores que compõem essa paleta. E a sua comunicação acaba ficando um pouco mais balanceada.
Vou passar para os próximos slides para você ver como isso funciona na prática. Então, funcionaria dessa forma na aplicação. Você vai ver aqui em cima a aplicação do logo na versão tom sobre tom, no vermelho, no azul aqui no símbolo. E aqui como funciona aplicado esse conceito, o conceito dessas cores nos padrões da marca. São as mesmas estampas, são os mesmos símbolos, os mesmos padrões. O que mudou foram apenas as cores. Você vê que, por exemplo, em algumas aplicações como esse primeiro padrão, nesse segundo também, a comunicação parece ficar um pouco mais suave. Apesar de usar cores intensas e cores vibrantes, ela fica um pouco mais suave. Isso acaba comunicando um pouco mais de acolhimento e um pouquinho menos de energia, ação. Embora ainda tenha energia e ação, porque a gente está usando cores vibrantes que comunicam isso, principalmente o laranja. Mas a intensidade do que essa identidade visual comunica de energia e ação versus acolhimento é diferente da primeira proposta de cores. Vamos para a terceira proposta. Nessa terceira proposta, eu quis pensar um pouquinho fora do espectro vermelho e azul. Então, de que outras formas a gente conseguiria transmitir sensações que também são interessantes para a cor. Nessa, eu trouxe a composição com laranja, amarelo e verde. Por que essas cores? Porque em conjunto, o laranja, o amarelo e o verde, eles comunicam otimismo, eles comunicam proximidade, e as pessoas que buscam a cor, o seu público-alvo, ele está num movimento positivo. Um movimento positivo que leva ele a buscar a sua marca, ele vai estar em sintonia com o que essas cores comunicam. Essas cores também comunicam aconchego e sociabilidade, o que eu achei muito interessante pensando na atuação da cor, porque quando você atua ajudando as pessoas a encontrar um significado na sua existência, e ao encontrar esse significado, ou a partir das mudanças que acontecem no processo da busca por esse significado, as pessoas acabam melhorando tanto a vida delas, com elas mesmas, a relação delas com elas, quanto a relação delas com as outras pessoas, a vida delas em sociedade. Então, o fato dessa paleta de cores, dessa combinação de cores, comunicar a sociabilidade, eu acredito que diz muito com o trabalho que a cor exerce. Além dessas três cores, a gente manteve o bege para transparecer o lado ainda mais maduro, sóbrio, mais tranquilo da marca. E nos tons de verde, a gente optou pelo verde escuro. O verde escuro, ele traz mais à tona esse lado reflexivo, contemplativo, e ele traz também essa pegada mais zen, mais calma, que é um dos traços de personalidade que a cor quer comunicar. Dessa forma, é esse verde que nessa paleta equilibra a energia do laranja e do amarelo. Vamos ver na prática? É assim que ficariam os símbolos novos da marca, ou o novo logotipo nessa paleta de cores. E assim que ficariam as estampas. Então, você vê que ela é uma paleta vibrante, ela é uma paleta um pouco mais enérgica do que a paleta anterior, porém, ela traz alguns sentimentos um pouquinho diferentes de quando você tem o vermelho, por exemplo, que não tem aí. Aí tem o que tem de mais vibrante, assim, além do laranja, é o amarelo. Ela é um pouco mais alegre, um pouco mais acolhedora também, porque acaba ficando mais quente, tá bom? E por fim, a última proposta de paleta de cores é essa, que utiliza as cores laranja, rosa, azul e bege. Por que essas cores? Eu quis trazer uma proposta também que saísse do vermelho em si, mas que ainda tivesse cores quentes. Então, optei pelo rosa, esse tom mais um rosa goiaba, né? Que é um tom de rosa mais quente. O tom de azul, que não é um azul tão claro e vibrante quanto da primeira paleta de cores, nem tão escuro quanto da segunda, ele ficou ali no intermediário, mas é um tom de azul quente também, porque é tudo quente, para a gente continuar comunicando o acolhimento, para a gente continuar comunicando o afeto, o aconchego. Se a gente colocar cores frias, a gente vai sair muito disso, que não é o que você me demonstrou que tinha interesse de seguir no caminho. E essa paleta também comunica a questão dos opostos. Então, o rosa com o azul traz aquela dicotomia.
O rosa convida para ação, o azul traz à tona os sentimentos de reflexão, de intuição e de sabedoria. Tanto o rosa quanto o azul e o laranja são cores mais vibrantes, são cores mais enérgicas, então eu mantive a mesma estratégia nessa paleta de usar bastante o bege para balancear isso e encontrar um equilíbrio para a cor, porque para que a marca não fique tão jovial assim. Ela tem que equilibrar entre a criatividade, a curiosidade, que tem uma coisa mais jovial, mas ela precisa comunicar ser uma marca madura, elegante e sóbria, a gente não pode se esquecer disso. Como que isso funciona na prática? Nos símbolos, nos logos, funciona da seguinte maneira. Então, nessa paleta, sempre que for utilizada alguma das cores mais vibrantes no fundo, na parte de cima, o logo, ele precisa estar ou no bege ou no branco, primordialmente no bege, para trazer esse equilíbrio. E quando o fundo for branco ou bege, ele pode estar nas cores vibrantes da marca, principalmente na cor laranja, que é a cor principal. Na aplicação das estampas gráficas, dos grafismos, como que funcionaria dessa forma. Então, ela tem energia, ela tem calor, mas ela é mais suave do que as paletas que utilizam o vermelho. Bom, Patrícia, eu espero que tenha feito sentido para você as minhas explicações. Eu espero que você tenha gostado da nova proposta de símbolo desenvolvida para cor. E eu tô curiosa para ouvir o seu retorno e entender do lado daí qual das paletas de cor fez mais sentido para você e para sua marca, para a gente poder dar sequência. Então, quando eu tiver o seu retorno, eu vou dar o desenvolvimento dos outros materiais, eu vou dar sequência no desenvolvimento dos outros materiais. E eu tô por aqui, se você ficou com alguma dúvida, se alguma parte que eu expliquei não ficou muito clara, ou se você quer mais detalhe de algum elemento, alguma coisa que estava na apresentação, é só me avisar, tá bom? Um beijão!